upon you, com nossos corações dependentes de Ti, trusting in you, confiando em Ti. and knowing that you will act. E sabemos que o Senhor vai mover. May be used for your kingdom, Lord. Use para o Seu reino, Senhor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Man, Diana is going to be collecting the offerings and the tithes. And the kids can go to the classes, teenagers. Good morning, church. Bom dia, igreja. Say good morning to someone who's next to you, Fala bom even though dia they're pra uma far pessoa away que tá from sentada do seu you. lado, ou que tá sentada atrás, ou Wave. distante. There are some seats that are Bom dia. become empty when the teachers and the kids they all Tem leave. uns assentos que vão ficando vazios. So quando if you os wanna come professores vão pra lá. further, Então, se você quer sentar mais à frente, There's a seat in front of you. tem assentos na sua frente. And today, let's now meditate in the Word of God. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor. And I want to ask you, have you ever felt E eu like quero te perguntar, você já sometimes God is ignoring you? que às vezes Deus está te ignorando? You pray, Você ora, you ask, você pede, you try to talk to Him, você tenta falar com Ele, you expect something from Him, você espera algo dele, and you get absolute e aí silence in você response. recebe um silêncio absoluto de resposta. No yes, Você sabe sim, não, sem sim, but no either. e also sem não. Absolute silence. Silêncio We've all total. gone through the moments like this in our faith. Todos nós passamos por momentos assim na nossa fé. And when we go through these E moments, quando nós passamos por esses do you wish you momentos, had more faith? você gostaria de ter mais fé? Those moments when you say, Lord, I really wanted to have a faith that I believe that you're still hearing me. Aqueles momentos em que você, Senhor, eu queria ter uma fé que ainda continua crendo que o Senhor está me ouvindo. Because many times when we are in the silence, Porque muitas vezes quando estamos no silêncio, it's very difficult to keep on believing. é muito difícil de continuar acreditando. But today we're going to see the story of a woman Mas hoje a gente vai ver a história de uma mulher who teaches us what it's like to have persistent faith in the que nos silence. ensina a ter uma fé persistente mesmo diante do silêncio. It's interesting, and it was not on purpose, É interessante, não foi de propósito. but Pastor Pamela last week, she preached about the woman with the blood issue. A pastora Pamela, no domingo passado, ela pregou sobre a mulher com o fluxo de sangue. And today I want to talk about a different woman in the E hoje eu Bible. quero falar sobre uma outra mulher da And Bíblia. it's good because when we see Jesus' interactions with women in E the é bom que é Bible, interessante que sempre quando a gente vê a interação de Jesus com mulheres na they Bíblia, always have something extraordinary to teach ela us. sempre tem algo extraordinário para nos ensinar. We see, of course, the faith of the woman with the blood issue. A gente vê a fé da mulher com fluxo de sangue, We see the beautiful encounter of Jesus with the Samaritan o woman lindo encontro de Jesus com a mulher samaritana, when he reveals to her that he's the Messiah. quando ele se revela a ela que ele é o Messias. And my personal favorite story in the E a minha Bible, história favorita pessoalmente, that woman who comes to Jesus' feet, a mulher que vem aos pés de Jesus, she breaks her alabaster ela box, quebra o seu vaso de alabastro and then she pours out that perfume on Jesus' feet. e ela derrama aquele She perfume nos pés de weeps at his Jesus. feet, she Ela enxuga dries os his pés de hair with Jesus her com hair. seu cabelo. And today I want to talk about a different woman. E hoje eu quero falar sobre uma outra mulher. And this woman, it's very different from the other type of E essa women that we mulher talked é um pouco about. diferente de todas as outras que a gente estava falando She aqui. comes from a different background, Ela vem de uma cultura diferente and she experiences things that none of these women e experienced. ela experimentou algo que nenhuma dessas outras So I mulheres want to experimentou. invite you to open your Bibles to Matthew chapter Então, 15, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 15, 21. and we're going to read verses 21 through 28. E vamos ler do 21 ao 28. And we're going to be talking about the faith of a Canaanite Nós woman, vamos estar falando sobre a fé da mulher Canaanea. cananeia. Matthew chapter 15, we're going to start on verse 21. Mateus 15, nós vamos começar do versículo 21. If you found it, can you say Se amen? você encontrou, você pode dizer amém. Okay, Samuel is not here. Samuel would have been the não tá aqui. first one to say amen. Samuel estava sempre falando amém, não abrindo a Bíblia. Let's start reading. Verse 21 says Vamos that começar, Jesus 21. went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she's crying out after us." And he answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you desire." And her daughter was healed instantly.
Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa e dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. The theme of our message this O morning tema da nossa mensagem nessa manhã is persistent faith. é uma fé persistente. This is a very controversial passage for some E people. essa é uma passagem muito controversial. Yes, Controversa para We- algumas pessoas. A few people from the church have already come to me asking me about this Algumas pessoas passage. até já vieram aqui da igreja me perguntar sobre essa passagem. Because in these verses that we just read, Porque nesses versículos que a gente acaba de ler, we find a woman whose name we don't know, a gente vê uma mulher que a gente não sabe o nome, and then she comes to Jesus, e ela vem a Jesus, but she's ignored, mas ela é ignorada, she is rebuked, ela é rejeitada. corrigida, But because she persisted by mas faith, por que ela continua persistindo em fé? she received what she asked for. Ela recebe aquilo que ela está pedindo. And many times we find ourselves exactly like this E woman, muitas vezes a gente se encontra exatamente como essa mulher, at Jesus' feet, aos pés de Jesus, begging him for mercy, pedindo misericórdia, begging him for something. pedindo por algo. And if you came here today, E se você veio aqui hoje, begging for Jesus for something in pedindo, your life, pedindo a Jesus alguma coisa na sua vida, begging him for your family, pedindo pela sua família, or for any area of your ou por life, qualquer área da sua vida, this story shows us something beautiful. essa história nos mostra algo lindo, That in Jesus there is always hope. que em Jesus há sempre esperança. So I'm going to invite you to keep your Bibles Então eu quero open, convidar você a continuar com essa Bíblia aberta, because we're going to go verse by verse of porque nós this vamos short de passage, verso a verso dessa passagem, because it's such rich in all of the small details. porque é muito rico em todos os seus detalhes. Let's read again, starting on verse 22 and 23. Então nós vamos ler de novo o versículo 22 e 23. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, Send her away, for she's crying out after Uma us. mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. This Canaanite woman, Essa mulher cananeia, or as Mark calls her, the Syrophoenician ou woman, assim como Marcos chama ela de mulher serofenícia, Syrophoenicia, yes, she had one problem. ela tem um problema. She had a daughter who was Ela demon-possessed, tem uma filha que estava endemoniada. and she wanted Jesus' help. E ela queria a ajuda de Deus. It's very Jesus. straightforward. E é muito direto. Last week, when Pastor Pamela preached about the woman with the blood issue, A semana passada, quando a pastora Palma pregou sobre a mulher do fluxo de sangue, it was the same thing. era a mesma coisa. She had one problem, Ela tinha um problema. and she came to Jesus for help. E ela veio a Jesus por ajuda. But the case for this Canaanite woman Mas o caso para essa mulher cananeia was not good. não era bom. First of all, she was a woman. Primeiro, ela era mulher. And we know that in biblical E a times, gente sabe que nos tempos bíblicos, women, they were not even counted as citizens. mulheres não eram nem contadas como cidadãs. And aside from that, E fora isso, she was a Canaanite. ela era cananeia. That means she was a Gentile. Significa que ela era gentia. Historically speaking, E historicamente falando, in the times of Joshua, no tempo de Josué, God had commanded them to go into and take the territory of Canaan. Deus manda o povo eles irem e tomarem posse do território de Canaã. And God says, annihilate them, basically. E aí ele falou Annihilate them. para matar eles. And that's a topic for a whole other E message. esse é um tópico para outra mensagem. But the Israelites failed to do Mas that. os israelitas, eles falharam em fazer So isso. the Canaanites remained in the land. Então os cananeus, eles permaneceram na terra. And this woman is a descendant of these people. E essa mulher é uma descendente desse povo. And we have to remember that the Jews, they did not mingle with E a Gentiles. gente tem que lembrar que os judeus, eles não se misturavam com They were their gentios. own little people, Eles eram seu próprio povo. and they would not interact with E Gentiles eles não most of the interagiam times. com gentios por muitas vezes. And if you pay attention to the E se story, você prestar atenção nessa história, this woman had nothing to do with the Jewish faith. essa mulher não tinha nada a ver com a fé judia. She was not Jewish. Ela não era judia. She didn't have Jewish descendancy. Ela não tinha descendência judaica. And yet she comes crying out to E ela Jesus vem chorar a Jesus, as Lord, pedindo como Senhor, Son of David, filho de Davi. which is something that only Jews would Que say. é algo que só judeus And we fariam. have to stop and think, why was this
this Gentile woman calling Jesus the son of E a David? gente precisa parar pra pensar, por que essa mulher gentil estava chamando Jesus She, de filho de Davi? she probably heard of Jesus. Provavelmente ela já ouviu falar de Jesus. Maybe because of some of Jesus' travels, she might have seen him in action in one of those times. Alguma das viagens de Jesus, provavelmente ela já viu Jesus em ação. We cannot know for sure where she knows A him gente não from. sabe com certeza da onde que ela ouviu, But one thing we know mas uma coisa nós sabemos. is that we have a woman who is a É Gentile, que nós temos uma mulher que era gentil. and she's calling on Jesus as E the ela son está of David. chamando Jesus de filho de Davi. And she's calling her with the appropriate name for E ela Jesus. está clamando a ele com o nome apropriado a Jesus. She's doing all the right Ela steps. está fazendo tudo certo. She's not calling him a name that wasn't his. Ela não está chamando do nome que não era So dele. imagine this woman desperate, Então imagina essa mulher desesperada. crying out, Jesus, son of clamando a David, Jesus, filho de Davi. help me. Me ajuda. And then what E aí happens? o que acontece? Something very strange. Algo muito estranho. Because usually we see Jesus turning. Porque normalmente a gente vê Jesus virar. We imagine Jesus' loving A eyes, gente imagina os olhos amáveis de Jesus. and we imagine him touching her. E a gente imagina ele tocando nela, Looking at her and saying, olhando a ela e dizendo: What do you want me to do for you? O que você quer que eu faça? But then something that we don't usually see Mas happens. aí algo que normalmente a gente não vê acontece. Jesus doesn't answer her. Jesus não responde. Silence. Silêncio. There's no no. Não tem não, There's no não yes. tem sim. Jesus, who was known for walking with sinners, Jesus era conhecido por andar como he was. pecadores. Some of his disciples were tax collectors. Alguns dos seus discípulos eram coletor de impostos. He even talked to Samaritan women, Ele até falava com mulheres samaritanas. which was unimaginable for O que era Jews. inimaginável para judeus. And now this woman comes to Jesus begging him E for agora essa something, mulher vem a ele pedir algo and Jesus e silences. Jesus fica em silêncio. There's no rebuke. Não tem correção. There's no like, get away from me, Não tem woman. sai daqui, mulher. It's absolute É um silence. silêncio absoluto. And this woman kept trying. E essa mulher continua She keeps tentando. on saying, Son of Ela David, fala: filho de Davi, help me. me ajuda. Lord, Son of David, O Senhor, filho de Davi, help me. me ajuda. And we know that she kept on E a gente asking for sabe que help ela continuou pedindo ajuda. because the disciples, they come to a Porque os point discípulos chegaram a um ponto where they're like, e Jesus, falaram: Jesus, send this woman manda away. essa mulher embora. Jesus, this woman is so annoying. Jesus, essa mulher é chata. Send her somewhere Manda else. ela para outro lugar. But the truth is that we often find ourselves in the exact same situation. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos encontramos nessa exata posição. 2,000 years apart, 2000 anos atrás. but we still face the same issue. Mas muitas vezes nós estamos lidando com o mesmo problema. We cry out to A Jesus. gente clama a Jesus. We ask Jesus for A gente something. pede Jesus para algo. We are fasting. A gente jejua. We're fasting for 40 A gente days. jejua por 40 And we're dias. saying, Lord, I need E a an gente fala: Senhor, answer. eu preciso de uma resposta. And then many times, what do we E aí get? muitas vezes o que a gente recebe? Silence. Silêncio. And the first thing I want you to understand this E a morning primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, is that there is always a purpose in God's silence. que há sempre um propósito no silêncio de Deus. There's always Há a sempre purpose um propósito in God's no silence. silêncio de Deus. Who here likes to be ignored? Quem é que gosta de ser ignorado? Lift your hand if you raise your Levanta hand if sua you mão like se to be você gosta de ser ignored. ignorado. No one? Ninguém. Surprising. Que surpresa. Okay, I should not say this as a pastor, Eu não as your deveria pastor. falar isso como pastor. But sou if seu you want pastor. to see me angry, Mas se você quer me ver irritado, ignore me. me ignora. I absolutely hate Eu being detesto ignored. ser ignorado. One of the things that I hate the most about Uma das coisas phones que eu menos gosto sobre o celular is that people get so stuck on é que their as pessoas estão phones. sempre no celular. You talk to them, Você fala com as and pessoas it's like you're talking to no e one. parece que você tá falando com ninguém. And I hate the feeling of being E eu ignored. detesto essa But the sensação de ser truth ignorado. is that all of us humans, none of us likes to be Mas a ignored. verdade é que ninguém gosta de ser ignorado. It's in our nature. É na nossa natureza. And of course, God uses that for His purposes E é as claro well. que Deus usa isso como para os seus propósitos In também. our spiritual walk, Na nossa caminhada espiritual, there will be moments when God will be vão silent. ter momentos que Deus vai estar em silêncio. I know you wish me to come here and say God is never Eu silent. sei que você quer que eu fale, Deus nunca fica em silêncio. But there are many moments in our lives that we have Mas experienced tem muitos momentos que nós já experimentamos. where we see that Jesus is not answering Que a us. gente vê que Jesus não está nos We say, respondendo. Jesus, God, I want a A word. gente fala: Senhor, eu quero uma palavra. I need a Eu promise. preciso da promessa. I need something to hold Eu on preciso to. de algo, You know, Senhor. sometimes we're asking for E às something. vezes está pedindo por algo. We're saying, Lord, do this in my E life. fala: Senhor, faz isso na minha vida. Lord, I want to know where do I turn Senhor, eu to. preciso saber para onde que eu vou. And then just E silence. aí, silêncio. No yes, Sem sim, no, no. sem não. And in these moments, we have one problem. E nesses momentos a gente tem um problema. We tend to feel like God has abandoned A us. gente começa a pensar que Deus nos abandonou. We equate God's silence A gente equaciona o silêncio de Deus with God abandoning com us. Deus abandonando a gente. Listen, imagine how this woman felt. Imagina como essa mulher se sentiu. Today, we're here praying, Hoje a gente está aqui orando, but we're not seeing Jesus in the flesh in front of mas a gente não us. está vendo Jesus na nossa frente em We're not, carne. when we pray in our bedrooms, in our Quando a homes, gente ora nas nossas casas e nos nossos or when we're quartos, praying in our ou cars, quando a gente está orando nos nossos carros, He's not there physically Ele in
in não the está lá flesh next to us. fisicamente perto de nós. This woman, Essa mulher, she was physically being ela ignored estava by Jesus. fisicamente sendo ignorada Jesus por was Jesus. right in front of Jesus her. estava na frente dela. And she was saying, help E ela estava me. falando, me ajuda. Turn to them, please. Me ajuda. So it's like, as if I'm the woman Mas se eu sou a mulher and Pastor Pamela is Jesus, e a pastora Pamela é o Jesus, it's literally just, Jesus, ela help estava me. literalmente assim, me ajuda, Jesus, me help ajuda, me. me ajuda. And what was Jesus doing? E o que Jesus estava fazendo? Absolute silence. Silêncio absoluto. He didn't even acknowledge her Ele presence. nem reconheceu a presença But dela. as we're going to see throughout the Mas story, como a gente vai ver ao longo da história, that didn't mean that Jesus was not going to help her. isso não significa que Jesus não ia ajudar ela. That didn't mean that Jesus was not receiving her E isso requests. não significa que Jesus não estava We recebendo need seus to pedidos. understand that God's silence is not a sign of A gente abandonment. precisa entender que o silêncio de Deus não é um sinal de abandono. Yes, in the Bible there are moments when Jesus does not answer someone Sim, na Bíblia tem momentos em que Jesus não responde alguém because of their sins. por causa dos seus pecados. For example, Por Saul. exemplo, Saul. Saul, he wants an answer from God, Saul, ele quer uma resposta de Deus. and he does everything he can to hear from E ele God. faz de tudo para ouvir de Deus. But because he had gone against God so many Mas porque times, ele foi contra Deus muitas e muitas vezes, God forgets him. Deus esquece. This is not our case here. Isso não é o nosso caso I know aqui. there are all people who are deeply seeking Eu God. sei que tem pessoas aqui que realmente querem buscar a Deus. And the truth is that when we look at the Bible, Mas é verdade que quando a gente olha para a Bíblia, we see so many men and women of a God gente vê muitos homens e mulheres de Deus, who were people according to God's own heart, que são pessoas de acordo com o coração de Deus, who they also experienced God's mas que silence. também experimentam o silêncio de Deus. We look at Job. A gente olha para Jó. Who here has ever knows something about the book of Job or Quem the aqui já story of leu o Job? livro de Jó, sabe algo sobre Jó? Most people know. Muitas pessoas, a So maioria you're gonna sabe. be very surprised when you find out that Vanessa, Então você vai ser bem surpreso quando eu falar que Vanessa, you guys know Chef Thomas, vocês sabem o chefe Thomas? and he had just accepted Christ. E ele aceitou Jesus. And Vanessa said, you should read the book of E a Vanessa Job. falou assim, você tem que ler o livro de Jó. And I said, Vanessa, E eu falei, terrible, Vanessa, terrible suggestion. não, sugestão Give him terrível. any other book in the Lê Bible but the qualquer book of outro Job. livro da Bíblia. But the truth is that we see Job, Mas a verdade é que a gente vê Jó, who went through all of that que suffering, passou por todo o sofrimento. and we see chapters and E a chapters gente vê capítulos e capítulos of Job asking, Lord, De Jo- why is this happening? de Jó perguntando, Senhor, por que isso está acontecendo? Lord, why is this happening in my Senhor, por que isso life? está acontecendo na minha vida? He's basically saying, Lord, look at me. Ele basicamente está falando, Senhor, olha para mim. He's saying, Lord, don't you see my wounds, Senhor, literal o Senhor não wounds? vê os meus ferimentos literais. And we see chapters and chapters of God's silence. E a gente vê capítulos e capítulos do silêncio de Deus. Hannah, Ana, see, for years she was praying for the Lord that she wanted a por child. anos ela orava que queria um filho. She cried out so much Ela clamava tanto that Eli, the priest, que Eli, o sacerdote, he thought that she was drunk at the ele altar. achou que ela estava bêbada no altar. In silence from God E for silêncio years por Deus por and anos years. e anos. Many times in the Psalms, Muitas vezes nos Salmos, David is asking, Lord, where are you? Davi está perguntando, Senhor, aonde o Senhor está? I'm in distress. Senhor, eu estou aqui preocupado. Lord, I'm here being chased by my Senhor, eu estou aqui sendo enemies. perseguido pelos meus inimigos. Where are you? Aonde o Senhor And está? it's interesting because he writes in Psalm 13:1, E é interessante que ele escreve no Salmo 13. and it's maybe you have made the same, maybe you have asked God the same question Talvez before. você tenha feito a mesma pergunta para Deus antes. David writes, How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? So many times we ask God the same thing. Muitas vezes nós perguntamos a mesma coisa ao Senhor. Lord, how long? Senhor, até quando? Until when do I have to wait? Até quando eu vou ter que esperar? Lord, until when am I going to go through this Até challenge? quando eu vou estar passando por esse problema? Until when is this situation going to be in my Até life? quando essa situação vai estar na minha vida? Lord, I've been asking, Senhor, eu tenho pedido and you're not saying anything. e você não está falando, o Senhor não está falando nada. We look at these men and women from God, A gente olha para esses homens e mulheres de Deus. they also had to go through the silence. Eles também tiveram que passar pelo silêncio. And for God's children, E para os filhos de Deus, God's o silence silêncio de Deus is usually a time for us to learn. é um sinal e é um momento que a gente precisa aprender. It's a time for us to be É um refined. momento para a gente ser refinado. After his silence, Depois do seu silêncio, God comes and he restores Job everything. Deus vem, ele restaura Jó tudo. He comes and he gives Hannah Ele Samuel. vem, ele dá a Ana Samuel. After his silence, God delivers David from his enemies and puts him in the kingdom. Depois do seu silêncio, a gente vai ver que Deus resgata Davi e coloca ele no reino. And we love the end of these E a stories. gente ama o final dessas We histórias. love talking about how God can restore everything A in gente double ama in our falar como lives. Deus pode restaurar tudo nas nossas vidas. We take Job as the example, A gente toma Jó como exemplo, but we forget about the mas a silence. gente esquece do silêncio. But there is one thing that is common in all of these Mas stories. tem algo comum em todas essas histórias. All of them É que todas elas learn to
trust in God. Eles aprenderam a confiar em Deus. In the silence of God, No silêncio de Deus. keep on trusting Him. Continue confiando. When God is silent, Quando Deus está em silêncio, you can keep on believing that você He's pode gonna do continuar it. crendo que o Deus pode Because fazer. it's often in the periods of silence. Se você está sempre nos momentos de silêncio. Não, é geralmente no período de Ah. silêncio das nossas vidas. That's when our faith É grows. assim que a nossa fé precisa crescer. Don't waste the opportunity. Não perca a oportunidade. Don't waste the opportunity of growing your faith. Não perca a oportunidade de crescer na sua fé. Many times we face the silence of Muitas God vezes a gente enfrenta o silêncio de Deus. and we give up on Him. E a gente desiste dele. And we don't want anything to do with E a God gente não quer nada com Deus. because we say, He has abandoned me, Porque, o Senhor me abandonou, so I'm going to abandon Him. então eu vou abandonar ele. That Gentile woman that we're talking about, Aquela mulher que a gente está lendo, that Canaanite woman, a mulher cananeia, as an example of faith to all of era um us, exemplo de fé, é um exemplo de fé para todos nós. she kept asking while Jesus was ignoring Ela her. continuou perguntando mesmo quando Jesus estava Jesus was ignorando. ignoring her, Jesus estava ignorando. but she was like, help me. Mas ela estava lá, me ajuda. She was like, son of David, help me. Filho de Davi, me ajuda. Even when the disciples wanted her gone, Mesmo quando os discípulos queriam que ela fosse she embora. kept on Ela pursuing. continuou persistindo. Don't lose hope in the Não silence. perca a esperança no silêncio. It's so difficult for us to keep encouraged during the É tão silence of difícil God. pra gente ser encorajado durante esses momentos de silêncio But de remember Deus. something, just because He's in Mas silence, lembre-se de algo, só porque ele está em silêncio, it does not mean that He's not working. não significa que ele não está trabalhando. Just because God is not answering us Só the way porque that we Deus não want está to, respondendo da forma que a gente quer, that doesn't mean that He's sitting still. não significa que ele está sentado sem fazer nada. There's always something for us to learn in Tem the sempre presence of algo God. para a gente poder aprender na presença There de is Deus. more presence of God that He wants to reveal to Tem mais us. presença de Deus que ele quer se revelar So a nós. if you find yourself in the moment of silence right Então, now, se você se encontra num momento de silêncio neste momento, ask Him, God, what do you want to teach me? pergunte, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Lord, what do I have to learn in Senhor, o que this? que eu preciso aprender neste lugar? What do you want me to learn? O que que o Senhor quer que eu aprenda? Are you making me be more patient? Você está me fazendo ficar mais paciente? Are you trying to teach me to rely more on O you? Senhor quer me ensinar a confiar mais em Ti? Maybe God is telling us you have to learn to be still. Talvez Deus esteja falando, você tem que aprender a ficar calmo. We're so anxious with everything Você that we está want in sempre life. ansioso com tudo nessa vida. And God is saying, be still. E Deus está falando, fique calmo, God is fique em saying, paz. trust in me. Confie em mim. I am still in control. Eu estou em controle. Whether I say yes, Seja que eu digo sim, whether I say ou no, quando eu digo não, or whether I stay in ou se eu silence. fico em silêncio. It is beautiful to see this Canaanite E é woman lindo a gente ver essa mulher cananeia. because it was the absolute silence. Porque é completamente silêncio. And she was crying out to E ela estava Jesus. clamando para Jesus. The disciples got annoyed. Os discípulos ficaram com raiva. And the disciples look and say, Jesus, send this E woman os away discípulos from falam us. assim, manda essa mulher embora. And then look at what verse 24 says. E olha o que o versículo 24 diz. Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. Ele respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Finally, Jesus said something. Finalmente, Jesus falou alguma coisa. But there's a clarification to be made here. Mas eu preciso fazer uma clarificação aqui. Jesus was still not answering the woman. Jesus ainda não estava respondendo à mulher. He was answering his Jesus disciples. estava respondendo aos The discípulos. disciples were saying, send her Os away. discípulos estavam falando, manda ela embora. And Jesus basically tells him, E Jesus fala, I didn't come for the eu não vim Gentiles. para os gentios. And at first, it seems like so many absurd things for Jesus E to do. primeiro parece coisas absurdas que Jesus estava fazendo. First, Jesus ignores her. Primeiro Jesus ignora. And now he's saying that he did not come E for agora ele her. está falando que ele não veio para ela. But what Jesus was doing, O que Jesus estava fazendo, as we're going to see up until the e end of como a this gente vai passage, ver até o final dessa passagem, is that Jesus was testing her é faith. que Jesus estava testando a fé. And our faith, many times, E a nossa fé, muitas will vezes, also be put to the também test. vai ser colocada a teste. And before we even proceed on talking E about antes the da gente testing of our continuar faith, falando sobre testar a nossa fé, we need to have some theological e clarification a about gente this precisa ter passage. uma clarificação teológica dessa Because many passagem. people don't understand what this conversation is about. Porque muitas pessoas não entendem o que essa conversa é sobre. Jesus says that he comes for the Israelites, Jesus fala que ele veio para os israelitas, not for the não para os Gentiles. gentios. And that is true. Isso é verdade. Jesus' mission on earth Jesus, ele veio para a terra, was first to come to his people primeiro para o seu povo, so that his people might believe in para him. que o seu povo acreditasse nele. And then his people would be the ones proclaiming the E gospel aí for the sim, o seu povo Gentiles. começaria a proclamar o evangelho para os gentios. But Jesus' first mission was to preach for his own. Mas Jesus, a primeira missão de Jesus era pregar para os In Matthew seus. chapter 10, he tells his disciples, Em Mateus 10, ele diz aos discípulos, go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is
at hand. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Jesus is very clear. Jesus é bem claro. There's no way for us to go to another Não way. tem como a gente ir para outro He's caminho. telling his disciples, preach to the Ele está Jews, falando, pregue para os judeus. not to the Não Gentiles. para os gentios. Not yet. Não ainda. Through the Jews, Através dos judeus. since the Old Testament times, Desde o Velho Testamento. that's when God demonstrated his love. É quando Deus demonstra o seu amor. That's how he demonstrated his É holiness to the como world. ele demonstra a sua santidade. The Jews, they were God's chosen people. Os judeus eram o povo escolhido de They Deus. were the ones who had the law. Eles são aqueles que tinham a lei. They were the ones who were set apart. Eles são aqueles que eram separados. And it was the Jews who received the E prophecy eram that the Messiah would os judeus que come. receberam a profecia de que o Messias viria. So of course Jesus would come. Então é claro que Jesus veio. He would fulfill the prophecies of the Old Ele Testament. cumpriria a profecia He do would Antigo fulfill Testamento. the law for the Ele Jews cumpriria a lei dos judeus as a sign that he was the como Messiah. sinal de que ele era o Messias. So it's obvious that Jesus would come for his own. Então é claro que Jesus veio para os seus. And Paul, he echoes the same thing in the letter to E Romans. Paulo, ele fala a mesma coisa na carta de For I Romanos. tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. What Paul is saying O is, que Paulo está dizendo aqui é: Christ first became a servant to the Cristo circumcised, the se Jews, tornou servo da circuncisão, os judeus, to show God's para truthfulness. mostrar a verdade de Deus. What he's saying is, God had promised in the O que past. ele está dizendo é: Deus prometeu no So passado. he came for the Jews Então ele veio para os judeus to prove that God was fulfilling his para promises. provar que Deus estava cumprindo as suas promessas. But then he says that he did all of Mas this ele fala que ele fez tudo isso so then the Gentiles will be para reached que by os his gentios mercy. também pudessem ser alcançados pela sua misericórdia. What Jesus is telling his disciples in this O que moment, Jesus está falando para os seus discípulos nesse momento? it's obviously he wanted the woman to hear it, okay? Obviamente, ele queria que a mulher Let's ouvisse. understand what Jesus is doing Vamos here. entender o que Jesus está fazendo aqui. He's testing that woman's faith. Ele está testando a fé daquela mulher. So he says something to the Então disciples ele fala algo para os discípulos so that she would hear, para que ela pudesse ouvir. and he's basically telling them, E basicamente ele está falando para eles: it's not her time. não é o tempo dela. Ah, you know all of the miracles that she heard that Todos I os milagres que ela performed, ouviu antes, que eu faço. que eu faço. Do you know all of these miracles that you've seen me doing maybe? Você sabe todos esses milagres que já me viu fazendo? You know all of the promises that the Jews talk Todas as about? promessas que os judeus falam sobre? Jesus was testing her. Jesus estava testando. And he was saying, it's not for you. Ele estava falando: ainda não, He não é was como saying, você. I'm here for the Eu Jews. estou aqui para os judeus. And it's interesting because this woman, E é interessante que essa mulher, we don't know her. a gente não conhece We know ela. nothing about A gente her. não sabe nada But sobre she was ela. probably very smart Mas provavelmente ela era muito esperta. because she understands perfectly what Porque ela Jesus is entendeu saying. perfeitamente o que Jesus estava Because when falando. Jesus says, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel, then verse 25 says that she came, knelt before him, saying, Lord, help me. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Do you notice the change? Você entende a mudança? At beginning, No começo, he was Jesus, he was Lord, son of no David. começo ele era filho de Davi. And now after Jesus said, you are not a Jew, E agora que Jesus fala: você não é judia. she says, okay, I'm Ele not. fala: eu sei que eu não So sou. she's not calling him son Então of eu não David estava anymore. chamando de filho de Davi. She's just saying, Ela Lord. está falando: Senhor. She was admitting, no, I'm not a Jew. Ela está falando: não sou judia. She's saying, yes, Lord, I may not be a part of your Sim, people. Senhor, eu não faço parte, eu posso não fazer parte do seu povo. But she kept on pushing. Mas ela continuou. And I look at this woman and I think, what a faith E this olha woman para essa had. mulher e fala assim: olha a fé dessa mulher. Jesus had ignored her. Jesus ignorou. Then the disciples wanted her Os gone. discípulos queriam que ela fosse embora. And then Jesus says out loud that she's not one of his E aí people. Jesus falou claramente que ela não faz parte do seu And povo. what happens? E aí o que acontece? She still Ela persists. continua persistindo. And this makes me so ashamed. E isso me faz tão vergonhoso. Because oftentimes I give up so Isso me easily. faz sentir tanta vergonha porque muitas vezes eu desisto muito fácil. Many times there's 1 week of silence Porque from muitas God. vezes tem uma semana de silêncio de Deus. And then we want to give up. E aí a gente já quer desistir. We say, this is not what God A gente wants. fala: isso não é o que Deus quer. Or we say, I don't have the patience Ou for eu não tenho this. paciência para esperar. We think it's not worth A gente it. acha que não vale a pena. We think it's A useless to gente keep on acha que asking. não vale a pena continuar pedindo a Deus. We think that God is not paying A attention. gente acha que Deus não está prestando atenção em When in nós. fact, many times He's testing our faith. Quando muitas vezes a nossa fé está sendo testada. Just like He was testing that woman's Assim faith. como estava testando a fé daquela mulher. Don't think that Jesus changed His mind. Não ache que Deus muda a sua
sua mente, Que ele muda a mudou. sua ideia. He didn't change his mind in the middle of the Não conversation acha with que that Jesus woman. mudou a sua ideia no meio da conversa com All aquela of mulher. this was to refine that woman's Tudo isso faith. era para refinar a fé daquela He mulher. had a plan all along. Ele tinha um plano o tempo inteiro. And he's the same God E today. ele é o mesmo Deus hoje. So that means that even in his Então silence, significa que mesmo no seu he silêncio, still has a plan for ele my ainda life tem and for plano your pra minha vida life. e para sua vida. Proverbs 17 says that the crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Silver and gold, Ouro e prata, in order for them to become the precious para eles metal, poderem se tornar esses metais they preciosos, have to be eles refined, precisam ser they refinados, have to be eles melted. precisam ser In derretidos. order for them to be valuable, E para eles serem valiosos, they have to go through all of this heat eles precisam process. passar por esse calor. And that's exactly what Proverbs is comparing with our hearts. E é isso que Provérbios está comparando com o nosso coração. In order for our hearts to be Para o refined, nosso coração ser refinado. in order for our hearts to be pure Para o before the nosso Lord, coração ser puro diante do in order for them Senhor. to be precious, Para ser precioso, it also must be put to the muitas test. vezes vai precisar ser colocado a Many teste. times God will be testing our Muitas faith. vezes Deus vai testar a nossa fé. Peter, the apostle Peter, he says, these trials have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amém. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa que ouro, que parece ao ser que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo What for Peter revelado. is saying is, O que Pedro está falando, he's talking about the moments of ele trials. está falando sobre os momentos de dificuldade. In life, we're going to go through them. E na vida vamos passar por Whether eles. because of our faith, Seja por causa da nossa fé, because of people want to come por against causa de us, como as pessoas nos querem ir contra nós, because of many decisions that people have. muitas decisões que as pessoas tomam. In life, our faith is going to be Na tried time vida, and a nossa time vida again. vai ser testada, a nossa fé vai ser testada momentos e momentos. And these are the moments E esses são os momentos when our faith is being que a refined. nossa fé está sendo refinada. These are the moments when Jesus wants to reveal Os himself to momentos que us. Jesus quer se revelar a nós. He wants to reveal his power Ele to us. quer revelar o seu poder a nós. And Peter is saying, in our faith, E Pedro está falando, na nossa fé, a nossa fé is worth far more than gold. é muito mais precioso que ouro. He's saying gold perishes, O ouro, ele acaba. but he's saying our faith is going to A remain. nossa fé permanece. So he's saying God is worried about refining Então, o que our ele está falando é faith. sobre refinar a nossa And fé. we're talking about faith is that trust that God is going to do E it. é uma fé que confia que Deus pode fazer. It's that faith that says, I still believe in É God uma- despite the E é uma silence. fé que fala, eu confio em Deus mesmo diante do silêncio. And my question is, how determined are we in our E a faith? minha pergunta para nós é, quão determinado nós estamos na nossa fé? How determined are we? Quão determinado nós estamos? Do we truly believe in God's A kindness? gente realmente confia na bondade Do we de Deus? truly believe in God's A gente goodness? realmente confia na bondade e misericórdia de Do we Deus? truly believe in the love of God? A gente realmente confia no amor de Deus? Because this is what is being tested Porque é isso que está sendo testado. when our faith is Quando a tested. nossa fé é testada. That woman, somehow, Aquela mulher, de alguma forma, she knew about ela Jesus. sabia de Jesus. She knew what he had Ela done. conhecia Jesus, sabia o que ele já tinha Somehow, feito. she heard about who he De was. alguma forma, ela já ouviu falar sobre quem And that era. woman believed fully E in aquela him. mulher confiou She completamente nele. trusted in Jesus so Ela much confiou em Jesus tanto that he was ignoring, she was asking. que ele ignorava, ela continuava The pedindo. disciples said for her to go away, Que os discípulos falaram para ela ir embora. and she kept on E asking. ela continuou pedindo. Jesus was trying to push her away by saying, I'm not for you. Jesus falava, eu não vim para você. And she was still asking, Lord, help E ela me. continuava, Senhor, me She ajuda. knew about Jesus, Ela sabia de and Jesus. she knew what Jesus could E ela do. sabia o que Jesus podia fazer. Today, you and I, Hoje, eu e você, we know so much more nós about sabemos Jesus tanto mais quanto Jesus. than that woman did. Nós sabemos mais de Jesus do que aquela mulher sabia. That woman saw a glimpse of Aquela Jesus. mulher, ela viu um glimpse de We have the Jesus. full revelation Nós of temos a Jesus. revelação completa We de know Jesus. everything that Nós Jesus sabemos did. tudo que Jesus fez. So why do we still doubt? Então por que a gente ainda duvida? Why do we still allow our faith to weaken? Por que a gente ainda deixa a nossa fé ser enfraquecida? We need to understand that in the A gente silence, precisa entender que no silêncio, God is refining Deus, us. ele nos refina. When we are in the Quando a gente trials, está na dificuldade, He is working in Ele está us. trabalhando em nós. And He's working through E Ele está us. trabalhando através de nós. In the hardships that we go in Nas life, dificuldades que a gente passa na vida. He's making us more like Ele Him. está nos fazendo ficar mais parecido com Ele. We always make a prayer. A gente sempre faz uma oração. Make me a man after God's own Senhor, eu heart, or quero a ser um homem woman. ou uma mulher de acordo com o seu coração. Do you know when that happens? Você sabe quando isso acontece? In the difficult moments of Nos life. momentos difíceis da vida. We start to have our hearts shaped A gente começa a ter o nosso coração refinado e formado
in the difficult days, nos dias difíceis, the moments of silence. no momento de silêncio. Remember about David. Vamos lembrar de Davi. David, he had to run from Saul. Davi, ele teve que correr de Saul. He had to hide in Ele caves. teve que se esconder em cavernas. He had to pretend that he was crazy before his Ele enemies. teve que fingir que era maluco diante dos seus inimigos. He was being refined. Ele estava sendo refinado. Many times he was having God's silence. Muitas vezes ele estava tendo o silêncio de Deus. It's in the moments of need. Nos momentos de necessidade, It's in the moments of pressing. são nos momentos de pressão. That is when the new wine of our lives Esses são os comes. momentos em que o novo vinho de Deus We vem. always want the new wine. A gente sempre quer o novo We vinho. always want the end of the A gente story. sempre quer o final da But história. God is more worried about refining Mas our Deus faith. está muito mais preocupado em refinar a nossa God fé. is more worried about us having a heart that is clinging to Him. Deus está muito mais preocupado em nós termos um coração que se apega a Ele. Do you understand that the faith that this woman had in Você Jesus entende que a fé que essa mulher teve em Jesus made her ignore everything around her? fez ela ignorar tudo à sua volta. Everything. Tudo, tudo. She didn't even care about Jesus saying that He was not Ela going nem to se do it. importou que Jesus falando que não era pra ela. She was being persistent. Ela continuou sendo persistente. And she was saying, I know who E ela Jesus falando, eu is. sei quem Jesus I é. know what He can do. Eu sei o que ele pode fazer. I know that He might be ignoring me right eu now, sei que ele pode estar me ignorando but agora. I know He's hearing me. Mas eu sei que ele me And I'm escuta. going to keep on E eu vou asking. continuar pedindo. So she asks, Então ela asks. pede, pede. And then the Bible says that she throws herself at E aí a Jesus' Bíblia fala feet. que ela se joga aos pés de Jesus. And then you think, okay, now Jesus is E aí a going to gente help pensa, her. ok, agora Jesus vai ajudar. Because she was asking Porque ela estava pedindo and He went silent. e ele ficou em silêncio. She was asking, Ela pediu, the disciples told her to go os away. discípulos falaram pra ela ir embora. She asked, Ela pediu, and then Jesus said, I don't come for her. e aí Jesus falou, eu não vim pra ela. And now she's literally E thrown agora at ela tá Jesus' literalmente feet, aos pés de Jesus. possibly crying at His Provavelmente feet. chorando aos pés. And then we think, now Jesus is going to look at her and say, go. E a gente pensa que agora Jesus vai olhar pra ela e falar assim, pode ir. I have healed your daughter. Eu já te curei, eu já That's- curei a sua filha. That's in accord with what we have seen Jesus do. Isso faz sentido com o que a gente já viu Jesus fazendo. Let's remember the woman from last week. Vamos lembrar, a mulher da semana passada. She just had to touch Jesus' Ela só teve que garments. tocar as vestes de That's Jesus. all she had to do. Tudo isso, que ela só precisou fazer isso. But then she's at Jesus' feet. Mas ela está agora aos pés de Jesus. And finally, Jesus looks at her. E finalmente Jesus olha pra ela. And He answered, it is not right E aí ele to take the responde. children's bread and throw it to the dogs. She said, yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Let it be done for you as you desire. And her daughter was healed E instantly. ele responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. This is the first time in all the verses we've read Esse é o primeiro momento em todos os versículos que a gente leu that Jesus actually talks to this que woman. Jesus realmente fala com essa mulher. Up until this moment, Até esse momento, she was just being ignored. ela só estava sendo ignorada. And the first time that He talks to her, E aí, nesse primeiro momento que Jesus fala com ela, it's not to say that her daughter is não é healed. para dizer logo que a sua filha foi curada. On the contrary, No contrário, she says, listen, the Jews are my ele children. fala: olha, os judeus são os meus filhos. They are the ones who sit at the table. Eles são aqueles que sentam na mesa. The food is for them. A comida é para And eles. he says, you are like the dog E ele fala: você é como um cachorro. that is there at the table Como um cachorrinho que está ali perto da mesa, waiting for the crumbs. esperando para essas And let's migalhas. be clear, when Jesus is calling her a dog, E vamos ser bem claros: quando Jesus está falando que ela é um it's cachorrinho, not in a pejorative manner. It's não not diminishing her. não é diminuindo ela. The Greek word is literally puppy. A palavra grega é Literalmente filhote. That's what it means. É isso que A significa. household pet. That's what it means. Significa um household, Filhote, bicho de estimação. um bicho de estimação. So what Jesus is telling her Então o que Jesus está falando para ela is the feast I have prepared is for my é children. que a comida que eu preparei são para os meus filhos. He's saying, I'm not going to give it to Eu não you. vou te dar. And the big question for her at this moment was, E a grande pergunta para ela nesse momento was é: she going to recognize her unworthiness ela reconheceria a sua Falta de merecimento in order to receive mercy? para ela poder receber a misericórdia? Because this is what Jesus was telling her. Porque é isso que Jesus estava falando para ela. You are not worthy to receive what I have for my children. Você não merece o que eu tenho para os meus filhos. She's looking at her and saying, you are not the chosen people. Ele está olhando para ela e falando: você não é escolhido. He's looking at her and he's basically, again, Jesus is testing this E woman's mais uma faith. vez, e vamos lembrar, Jesus está testando a fé dessa mulher. He's saying, the dogs, they are there. Ele está falando: os cachorros ficam ali. He's saying, the table is for the kids. A mesa é para os The filhos. full feast. A Mesa completa. mesa completa são para os filhos. And then look what she says. E olha o que ela falou. She says, I know, E ela fala: eu sei. but even the dogs Mas eat the até mesmo crumbs. os cachorros comem as migalhas. Do you know what she's telling Você sabe o Jesus? que ela está falando para Jesus? I know I'm not deserving. Eu sei que eu não mereço. She's saying, Lord, I know I don't Ela deserve falando: this. Senhor, eu sei que eu não mereço. I know I'm not deserving of you healing my daughter. Senhor, eu sei que eu não mereço que o Senhor cure a minha filha. I know I'm not deserving of you touching me. Eu sei que eu não mereço que o Senhor me toque. I know I'm not deserving of your Eu blessing. sei que eu não mereço a sua bênção. In this moment, she's saying,
I know I'm the dog. E nesse momento ela tá falando, eu sei que eu sou o cachorrinho. I know I'm not the child on the Eu table. sei que eu não sou o filho na mesa. I know the plans are not for me. Eu sei que os planos não são pra mim. I know I'm not the chosen Eu one. sei que eu não sou escolhida. What she's saying, Lord, Mas, Senhor, I know you are good. eu sei que o Senhor é bom. That's what she's É saying. isso que ela tá He says, I falando. know, let's be honest, we all have dogs here, Vamos most ser of bem us. honestos. Vamos ser honestos. A maioria daqui de nós tem um cachorro. We always give a piece A of gente the sempre food to the dá um dogs. pedaço da comida pros cachorros. Because we're nice and we give them the Porque a piece of gente é the food. bonzinho e a gente dá um pedaço da comida. And what she was saying E o is, que ela tava falando é, I know you are good. eu sei que o Senhor é I bom. know that even though this was not Eu for sei que me, mesmo que isso não seja pra mim, I know you can do something. eu sei que o Senhor pode fazer I know algo. you can move in my Eu favor. sei que o Senhor pode mover ao I meu know you favor. can act for me. Eu sei que o Senhor pode agir por And mim. I don't know how you cannot be moved by E this. eu não sei como você pode não estar sendo movido por Because isso. we have the tendency to think that we are not the Porque dogs. nós temos a tendência de achar que nós não somos o cachorrinho. Christianity today, O cristianismo hoje em dia it's all about us. é só sobre nós. It's all about what we É deserve. só sobre o que nós merecemos. It's about saying, now that I've made É a prayer, sobre agora que eu fiz uma oração, now God has to do everything I want agora in my Deus vai ter que life. fazer tudo na minha vida. Now that I have said, Jesus, you're my Lord and Agora Savior. que eu falei que Jesus é o meu Senhor e Salvador, Now all my dreams have to agora come true. todos os meus sonhos Now precisam my ser life has to be realizados. perfect. Agora minha vida precisa ser We think perfeita. we deserve the best of the A world. gente acha que a gente merece o melhor do We mundo. put ourselves in the master A gente se situation. coloca na posição do mestre. We're not even the children A gente anymore. não é nem mais as We crianças. think we're the A masters. gente acha que nós somos os Churches today, they mestres. say, declare over your As life. igrejas hoje em dia falam, declare sobre a sua Just vida. say it. Só fale. There is power in Vai the ter words. poder na sua palavra. Who are you to declare Quem anything? é você para declarar algo sobre a Can sua you própria do vida? anything? Você pode fazer Can algo I pela do sua anything? vida? Eu I cannot posso do fazer algo sobre a sua absolutely vida. Nós anything. não podemos fazer nada The sobre only a one nossa who can vida. O único que Is pode Jesus. é Jesus. And this woman knew E essa this. mulher sabia And she was disso. coming to him. E ela viria para And ele. she was saying, Lord, I don't E ela care fala, if it's Senhor, crumbles that you have for não me. importa se são migalhas que o Senhor tem para mim. I don't care if you don't have the full feast. Mesmo que eu não tenha o banquete completo. I want it. Eu quero. This woman, she knew her Essa place. mulher sabia o seu lugar. And my question to you is, do you know your E a minha place? pergunta para você hoje é, você sabe o seu lugar? Do I know my Eu place? sei o meu lugar. Because many times, Porque muitas vezes, what Jesus is teaching us in the o que Jesus silence está nos ensinando no silêncio is that we are not the center of the world. é que nós não somos o centro do mundo. Is that we have to rely on Him. Que a gente precisa confiar nele. Is that we have to pray, Lord, may your will be Que a done. gente precisa falar, Senhor, que a sua vontade Many, seja feita. because many times God doesn't do as we want. Porque muitas vezes Deus não faz como nós We queremos. say, Lord, I want a red A Ferrari. gente fala, Senhor, eu quero uma Ferrari vermelha. And then He gives us a green E Ferrari. aí Ele nos dá uma Ferrari verde. And then we say, Hi, Lord, that's not what I asked. E aí eu falo, ai, Senhor, não é o que eu pedi. And then we say, I don't care about this God. E aí a gente fala, não quero mais esse Deus. I know it's a stupid example, Eu sei que é um exemplo idiota. but you can fill in the blank with Mas whatever you você have pode asked in the colocar past. no lugar o que você está pedindo. So many times we ask God for one thing. Muitas vezes a gente pede para Deus para uma coisa. If He doesn't do what we E se Ele não want, faz o que Ele quer, o que a gente quer, we get angry. a gente fica com raiva de And then we Deus. say, we've heard this. I know, I'm going to try to do some Santeria E aí somewhere. eu já ouvi pessoas falando isso. Ah, eu vou fazer aí uma macumba em algum Yeah, lugar. because I asked God. Porque eu pedi para Deus. He didn't do it. Ele não fez. So I'm going to ask some witch to do something for me. Então eu vou pedir para um bruxo ou outra pessoa fazer algo por mim. Faith that has failed. Fé que falha. That's exactly what Jesus is E é proving isso there. que Jesus está colocando He's em testing teste. that woman's faith. Está testando a fé dessa mulher. He's asking, do you really believe that I Ele can está do falando, você it? realmente pode crer que eu posso He fazer? put every single obstacle in front of Ele her. coloca todos os obstáculos em frente dessa mulher. And she still went over all of E them. mesmo assim ela passa por cima de And many todos times eles. you and I, we don't even have an E obstacle muitas to vezes cross. eu e você não temos nem obstáculos. We have a little rock in A front of gente tem uma us pedrinha na nossa frente and we give up e a gente desiste. because we think that we deserve Porque a everything. gente acha que a gente merece tudo. She was willing to accept the crumbs. Ela estava disposta a aceitar as migalhas. Are you willing to accept Você está crumbs? disposto a aceitar migalha? Be honest with yourself. Seja honesto consigo If mesmo. Jesus comes to you Se Jesus vem a você and He says, I have these crumbs e for ele fala, you, eu tenho essas migalhas para você. will you take it? Você pegaria? Would you like if I served here coffee break the leftovers from my house? Você gostaria que eu servisse aqui no Coffee Break o que restou da minha casa? I'm going to put on the coffee break Eu group vou for botar- Sunday, Eu vou botar uma ordem no Coffee Break. Para domingo, whatever me and Pastor Pamela o had que lunch que on eu Friday. vai chorar para comemos na sexta-feira. Are you going to eat it? Você vai comer? I wouldn't. Eu não. If you put that you bring your leftovers, I'm Se not você eating. coloca o resto da sua comida, eu já não vou comer. We don't like crumbs of anything Nós in não life. gostamos de resto de nada na nossa vida. But when it comes to our relationship with Mas God, quando vem no nosso relacionamento com Deus, where did our humbling go? aonde que a nossa humildade vem? Where did the phrase, may your will be done, go? Aonde a frase que a sua vontade seja feita, Senhor, vai e para? Because many times we want God to do our will. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa We vontade. have inverted the prayer A gente inverte a oração. and say, may my will be E a done. gente fala, Senhor, que a minha vontade The seja way feita. that I want Como eu quero. and when I want it. Quando eu quero. But I love how humble this Mas eu woman amo is quão humilde essa mulher é. because she was a Gentile. Porque ela era gentia. And she comes to the Jewish E Messiah ela vai para o Messias dos and judeus. she's saying, I know that E you ela can
fala, do eu sei it. que o Senhor pode fazer. Whatever you have for me, I Qualquer will coisa que take o Senhor it. tiver para mim, eu vou aceitar. And today, remember, E hoje, lembre-se, we are not the Jews. nós não somos os judeus. We are not the children at the Nós table. não somos os filhos na mesa. We are the dogs who are eating the Nós somos os crumbs. cachorros que estão comendo as migalhas. Now, and I know that you talked a lot about this during the Sunday school E this eu sei que morning. vocês falaram sobre isso na abrindo a Bíblia essa manhã. Now we are children of God. Hoje, nós somos os filhos. Now we are accepted. Hoje, nós somos aceitos. Now we have, by His blood, we have been grafted into the tree. Hoje, através do sangue de Jesus, nós estamos enxertados na vinha. Now He has adopted us. Agora Ele nos adotou. But once, Mas um dia, we were just like this nós woman. éramos exatamente iguais a essa mulher. We have very short memory. A gente tem uma memória muito curta. One day we were begging at Jesus' Um dia a feet. gente também estava ali pedindo misericórdia One aos pés day de Jesus. we were begging in our sins Um dia a gente também estava ali nos nossos pecados, without salvation. sem salvação. We were there asking the Lord to rescue A gente us. estava pedindo misericórdia ao Senhor para que Ele He nos comes, salvasse. He rescues us. E Ele veio, Ele nos He salvou. transforms our whole Ele lives. transforma a nossa vida inteira. But then we start to walk with Him. Mas aí a gente começa a andar com Ele. And we forget about that. E a gente esquece disso. We forget about the day when we were saying, Lord, I want the A crumbs. gente esquece do dia que a gente falou, Senhor, eu quero as migalhas. Lord, I want everything you have for Senhor, me. eu quero qualquer coisa que o Senhor tiver para mim. Lord, I want the peace that you have for me. I Senhor, want eu it. quero, Senhor, aquilo que o Senhor separou But para then mim, time eu goes quero. by. Mas quando o tempo passa, We get used to it. a gente se acostuma. And then it takes a Gentile woman E aí toma uma mulher gentia to teach us what it's like to have para true nos faith. ensinar o que é realmente ter fé. To have a faith that is Uma persistent. fé que é persistente. A faith that does not quit. Uma fé que não desiste. I wonder if I, in her shoes, E eu me imagino se eu estivesse aos pés dela, se eu estivesse no if lugar I would dela. have persisted as she did. Se eu tivesse persistido, se eu iria persistir como ela persistiu. Maybe when Jesus ignored me, E às vezes, se Jesus tivesse me ignorado, maybe I would have said, he's not going to hear eu me teria today. falado, ok, Jesus não quer me curar hoje. That was not enough for that Isso woman. não foi suficiente That para aquela woman mulher. was saying, I know what he can Aquela do. mulher, eu sei que o Senhor pode I fazer. know that he's the Messiah. Eu sei que ele é o I know that Messias. he's powerful. Eu sei que ele é poderoso. I know that he's hearing Eu me. sei que ele está me ouvindo. If Jesus offered us crumbs Se today, Jesus nos oferecesse migalhas hoje, I doubt that people would eu accept duvido que it. as pessoas aceitariam. It's so sad to see É tão Christianity triste today. ver cristianismo hoje em dia. We once heard a person saying, Uma vez a gente ouviu de uma pessoa falando, is salvation all there is? é salvação tudo que tem? All of this about E church, tudo isso de igreja, about God? sobre Deus, Is it just é salvation? só salvação? Is there nothing else? Não tem mais nada? You're saying that is enough. E eu falo, isso é suficiente. Jesus, when people say, Jesus, I only want the best. Quando as pessoas falam, Senhor, Jesus, eu só quero o melhor. Jesus, I need to have the highest paying job. Senhor, eu quero ter o melhor trabalho, I o need to maior have the emprego. I need to have the best Eu car. preciso ter o melhor carro. I need to have the perfect Eu health. preciso ter a saúde perfeita. God, this is what I need. Deus, é isso que This eu is what quero. I need. É isso que eu preciso. But then this woman Mas aí essa mulher, who is full of faith, que está cheia de fé, she was saying, ela Lord, fala, Senhor, anything you have for me, o que o Senhor tiver para I will mim, accept eu it vou aceitar. because I know who you are. Porque eu sei quem o Senhor é. Because I know your love. Porque eu sei o seu amor. And that is my prayer for my life. E essa é a minha oração para a minha vida. Lord, what you have for me, Senhor, o que o Senhor tiver para mim, I want it. eu quero. Lord, if it's the crumbs, Se são as migalhas, I'll take it. eu But I quero. don't want to leave anything Mas behind eu of não what quero you have deixar for me. nada para trás daquilo que o Senhor tem And para God mim. is the one who does so much more than E o crumbs. Senhor é aquele que faz muito mais do que migalhas. Now we are the ones sitting at the Hoje table. nós somos aqueles que estão sentados à mesa. This new woman, she knew where her help was going Aquela to mulher come from. sabia onde a esperança dela precisava ser colocada. But you also do. Mas nós também, você também sabe. You know where your help is Você coming sabe from. aonde a sua esperança, a sua ajuda vem. And just as she was not letting go of E assim this, como ela também não estava we have to desistindo learn to disso. hold on to Jesus the same Nós também way. precisamos aprender a Even in the permanecer em silence. Jesus, mesmo no silêncio. Even when we're here and even when all of the circumstances are against mesmo que as circunstâncias estejam contra nós. we keep on fighting. Nós continuamos We keep on lutando. fighting for our Nós families. continuamos lutando pelas nossas We keep on famílias. fighting for our Nós homes. continuamos lutando pelas nossas We keep on casas. fighting for our Nós salvation. continuamos lutando pela nossa salvação. We keep on fighting for our pela nossa lives. vida. And because of her E faith, por causa da fé dela. Jesus gave her so much more than just Jesus some deu crumbs. muito mais do que só migalha. Jesus looks at this woman Jesus olhou para essa mulher. after all of this weird interaction that Depois we de have toda just essa seen. interação bem diferente que a gente já falou. Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo momento, a sua filha foi curada. "O woman, great is your Ô faith." mulher, grande é a sua fé. Do you know what's so beautiful about the Você sabe Bible? quão lindo que é? O que é tão lindo sobre a It Bíblia? wasn't the children, the Jews sitting at the table who had faith. Não foram os judeus que estavam sentados à mesa que tiveram fé. They rejected Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Do you know who had faith? Você sabe quem teve fé? The dogs eating the Os crumbs. cachorrinhos que comiam a The migalha. Gentiles who accepted the Os word. gentios que aceitaram a Who palavra. it's you and I Que sou today. eu e você hoje. And imagine this. Imagine the disciples seeing this scene. Imagina os discípulos olhando para essa cena. A Gentile woman Uma mulher gentil. who they would never even get close to her. Que eles nem chegavam perto dela. Jesus is looking at her Jesus está olhando para ela and saying, e "Great falando, is grande your é
a Faith. sua fé. We have to learn to have a faith like this Nós woman. precisamos querer ter uma fé que nem dessa mulher. A faith that is persistent. Uma fé que é persistente. A faith that doesn't quit. Uma fé que não desiste. And this morning I want to remind E you nessa manhã eu quero te lembrar that you can have this que faith. você pode ter essa fé. I know life crushes Eu us. sei que a vida muitas vezes nos machuca. I know that we are full of Eu disappointments sei in que life. muitas vezes nos decepcionamos muito. I know that many times things don't go Eu as sei we que muitas planned. vezes as coisas não vão como a gente quer. But you can still have faith Mas você ainda pode ter fé. that Christ is working in your Que favor. Jesus ainda está trabalhando ao seu That favor. Christ is still working for our Que good. Jesus ainda está trabalhando para o nosso melhor. That He's before our Father in Que Ele heaven. está diante do nosso Pai aos And He's the céus. one who's pleading for E Ele é aquele que us. está advocando por And nós. even if He's in E silence, mesmo no seu silêncio. don't lose hope. Aqueles Don't lose hope. não perca a sua esperança. Keep on believing. Continue crendo. Have faith that God can still A restore. fé que Deus ainda pode restaurar. That He can still heal. Que Ele ainda pode curar. That He can still Que save. Ele ainda pode salvar. That He can still Que Ele ainda bless. pode abençoar. This is the Jesus whom we serve. Esse é o Jesus que a gente serve. It's the same Jesus É o mesmo Jesus who this woman was coming after. que essa mulher estava indo atrás dele. It's the same Jesus that we prayed to this É o morning. mesmo Jesus que nós pregamos nessa manhã. And the same Jesus that looks at her and said, "What a great faith O you mesmo have." Jesus que olhou para ela e falou assim: grande é a sua fé. It's the same Jesus who wants to see our faith as great as E o well. mesmo Jesus que quer também ver a nossa fé ser grande. But for us, Mas para nós, we need to be a insistent. gente precisa We persistir. need to keep on trying. A gente precisa continuar. We need to keep on asking. Even if Jesus is silent, É mesmo quando a gente está no silêncio, mesmo We- quando Jesus está no silêncio, we keep on asking. nós continuamos pedindo. We keep on Nós praising. continuamos adorando. We keep on Nós worshiping. continuamos We keep on louvando. believing. Nós continuamos acreditando. Because we have a good Father. Porque nós temos um Deus que é bom. We don't have a father. Nós não temos um pai. We have a great Father. Nós temos um bom pai. We have one who wants to do everything Nós for His temos aquele que children. quer fazer o melhor para os seus filhos. Jesus tells His disciples of a parable E Jesus fala para os seus discípulos uma parábola about a persistent widow. sobre uma viúva persistente. And this widow, the short parable is that this widow was coming after a judge asking for something. E essa parábola era sobre Viúva. uma viúva que ia para o juiz pedir algo. And in the end, the judge will give it to her E no final, o juiz deu para ela. because she was so Porque ela era persistent. muito persistente. And look what Jesus says in Luke chapter 18. E olha o que Jesus fala em Lucas 18. Will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem clama a Ele dia e noite continuará fazendo-os esperar? What Jesus is O saying que Jesus está falando é: is God is not going to make us wait that much. Deus não vai fazer a gente esperar tanto. He hears our crying. A gente pode ter. He hears our Ele crying. escuta o nosso He knows choro. when we are crying day and Ele night. sabe quando a gente está chorando dia e noite. And He say, I'm not going to make them E wait ele fala: eu não forever. vou fazer eles esperarem para sempre. That is why persist in your É faith. por isso que nós precisamos persistir na nossa fé. Persist in your prayer. Persistir na nossa oração. Persist in your relationship with Persistir no God. nosso relacionamento com Deus. God hears you. Deus, Ele escuta. He did not abandon you. Deus, Ele te escuta. Ele nunca te He's not abandonou. ignoring Ele you. não está te ignorando. He might be testing your faith. Talvez Ele esteja testando a sua fé. He might be wanting to show you how great your faith Talvez is. Ele queira te mostrar que a sua fé precisa ser Because maior. many times it's in these moments Porque muitas vezes nesses momentos that's when we realize, wow, I didn't know I had this faith in é God. quando a gente fala: nossa, eu não sabia que eu tinha toda essa fé em Deus. And we keep on E a persisting gente continua persistindo. because we know that we are children of a loving Porque a Father. gente sabe que nós somos filhos de um Pai que é amoroso. I love how the Bible says Eu amo como a Bíblia diz that He knows the desires of our que Ele hearts. conhece os desejos do nosso coração. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, He's pleased in giving us the desires of our hearts. Ele é aquele que se agrada de dar os desejos do nosso He coração. knows what is going to be the best for Ele sabe o us. que vai ser melhor para nós. He knows what is going to please us. Ele sabe o que vai nos agradar. He knows what is going to be the best for our Ele sabe o que vai future ser melhor para o nosso futuro. in every single area. Em todas as áreas da nossa And the vida. Bible says that He's pleased E a to Bíblia give it diz to que Ele se us. agrada em conceder a nós. This is the God in whom we have faith. Esse é o Deus que nós temos fé. We don't have faith in a God who ignores. Nós não temos fé num Deus que ignora. Understand this whole situation that we Entenda read essa toda situação que nós lemos. was to teach you and I Foi para ensinar eu e você, today hoje, about having a persistent sobre faith. ter uma fé persistente. When we look at the end of the Quando a story, gente olha para o final dessa história, Jesus already knew He was going to heal her Jesus daughter, já sabia que ele ia curar a filha dela. but He wanted to show her Mas how ele queria great her faith mostrar was. para ela o quão a fé dela And He poderia wanted to ser show grande. us E ele quer nos mostrar hoje how important it o is quão importante that é we keep on que a pushing through gente our continue faith. persistindo na nossa fé. If Jesus is your Lord and Savior, Se Jesus é o seu Senhor e Salvador. and it's funny because we talked about this on the Sunday school. E é interessante que nós falamos sobre isso na escola dominical. Deaconess Cynthia talked about this A during diaconisa the Cíntia falou offerings sobre and isso na hora tithes. da oferta dos But I want to dízimos. remind you Mas eu quero te lembrar that if Jesus is your Lord and Savior, que se Jesus é o único e suficiente Salvador, you are a child of God. você é filho de Deus. So He's going to care for you like the perfect Father Então that ele He vai is. cuidar de você como o perfeito pai que ele He é. is never going to Ele abandon you. nunca vai te He abandonar. is never going to
reject Ele you. nunca vai te rejeitar. And you have to remember E a gente precisa lembrar that He has far better things planned for que Ele us tem coisas maravilhosas planejadas para nós than we can even do que a imagine. gente pode ainda imaginar. So persist. Então persista. Be insistent. Persista, seja Keep on consistente. asking. Continue pedindo. Keep on pleading. Continue clamando. If it's time to cry out, Se é o momento de clamar, keep on crying out. clame a Ele. Because just as this woman Porque received assim what she como essa asked mulher for, recebeu aquilo que ela pediu, we can have faith nós também that podemos ter God fé will do it que for Deus vai us fazer as para well. nós também. Amen. I want to invite you to Amém. stand Eu quero up. convidar você a ficar de pé. This passage starts with a woman asking Jesus to deliver her daughter. Essa passagem começa com uma mulher que pedia para Jesus livrar a sua filha. She's ignored E ela é ignorada and she persists. e ela persiste. She's rebuked Ela é corrigida and she keeps on e ela asking. continua pedindo. She's sent away by Jesus himself, E ela é mandada embora por Jesus mesmo. but she keeps on asking until she finds Mas ela mercy. continua pedindo até ela encontrar misericórdia. Jesus knew her heart, Jesus conhecia o coração dela, but he wanted to test her mas faith. ele queria testar a sua fé. He already knew what was going to happen. Você já sabia, Ele já sabia o que ia ele já acontecer. sabia o que iria acontecer, But he did it so that you and I could learn from it mas ele today. fez para que eu e você pudéssemos aprender hoje. I don't know this morning what you're asking Eu não God sei for. nessa manhã o que você tem pedido ao Senhor. Maybe it's something that you actually want Talvez seja algo que você realmente quer. and you are feeling ignored just like this E woman você está se was. sentindo ignorado assim como essa mulher estava. Maybe it's an answer that you need. Talvez seja uma resposta que você Maybe it's a precisa. situation in your life that you need solving. Talvez seja uma situação da sua vida que você precisa que seja resolvida. And maybe you've been asking for this for so many E years. talvez você esteja pedindo por isso por muitos e muitos And you anos. feel God is not listening. E se você pensa, Deus não está ouvindo, God has abandoned me. Deus me abandonou, God doesn't care. Deus não se importa. I want to remind you this Eu morning quero te lembrar nessa manhã that the same God who was in the story, que o mesmo Deus dessa história He's here with us é o this mesmo morning. Deus que está conosco And hoje. He's here listening to E é o us. mesmo Deus que nos escuta. He's hearing our Ele prayers. escuta as nossas orações. But oftentimes, Mas muitas vezes, He also wants to teach us Ele something. também quer nos ensinar algo. So what is He teaching us? Então o que Ele está nos ensinando Does He hoje? want us to be a little bit more patient? Ele quer que a gente seja mais paciente? Or does He want us to fully surrender our trust Ou to Ele Him quer que a gente only? aprenda a entregar completamente a nossa confiança a Ele? Maybe He's trying to teach us to ask for the right things. Talvez Ele esteja nos ensinando a pedir pelas coisas certas. Maybe He's saying, I'm going to wait until you ask for the Eu right vou thing. esperar até você pedir a coisa certa. Maybe our hearts are in the wrong Talvez o place. nosso coração esteja no lugar errado. And Jesus is saying, I want your heart to be in the perfect E Jesus place. está esperando o seu coração estar no lugar perfeito. May we have the faith of this woman, Talvez que a gente possa ter a fé dessa mulher, persistent persistente, and who will accept everything that God has e for que vai her. aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para Because we nós. have a loving Father. Porque a gente tem um Pai que nos ama. And it's beautiful because this passage talks about a table E é lindo porque essa passagem fala sobre uma mesa. and food that was prepared for children. E é uma comida que era preparada para os filhos. And then this woman is accepting crumbs. E essa mulher que aceitava as migalhas. But for us, Mas para nós, the Bible says that there's a feast prepared a in Bíblia heaven. diz que há um banquete preparado nos céus. It's not just crumbs that Não God são has for you. migalhas que Deus tem para nós. Don't settle for crumbs Não se contente com migalhas. because Jesus has far more for your life. Porque Jesus tem muito mais para as nossas Have vidas. faith. Tenha fé. Persist in the faith. Persista na sua fé. Push through the challenges Continue persistindo so that we durante as can hear dificuldades. just as this woman did. Para que a gente possa ouvir exatamente o que essa mulher ouviu. Great is your faith. Grande é a sua So we fé. can hear, Josie, great is your Para que a gente faith. possa ouvir, Josi, grande é a So we sua can fé. hear, Susie, great is your Que a gente faith. possa ouvir, Suzy, grande é a So sua we can fé. hear, Ali, great is your Ali, faith. grande é a sua fé. That is what I want to hear. É isso que eu quero ouvir. And if that is your desire this E se esse é o seu desejo morning, nessa manhã, I want to invite you to close your eu eyes. quero convidar você a And fechar as os seus Pastor Pamela olhos. prays, E nós vamos orar for us to have para this supernatural faith para que a gente tenha essa fé sobrenatural. that goes against all of the Que vai challenges, contra todas as dificuldades. that persists even though Que persiste mesmo quando we're being ignored, nós estamos sendo or when it ignorados. seems like everything is in Quando a gente silence. acha que estamos no silêncio. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord.